Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje eu trago aqui, de certa forma, algo menos formal, talvez, né? Uma coisa mais inusitada, um bate-papo. Vocês vão ver que a gente está hoje com o quórum preenchido no limite, então assim, acho que vai ser muito interessante. Trago para vocês hoje, tenho o prazer de trazer hoje os professores do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo, professor Francis, professor Rogério Ramiro, e trago também um convidado inusitado, nosso professor da área de tecnologias, professor Alexandre, vulgo Vida Dura, né? Seja bem-vindo aí, para a gente falar um pouco de algo que tem crescido muito, né? Que é a IA, ou inteligência artificial, tanto na construção civil como um todo, na área de desenvolvimento de projetos, mas a gente vai acabar se estendendo um pouco. Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Francis, Rogério, Alexandre. Boa noite. Você começa, Alexandre? Podemos dar um start aí, vamos começar. O que você fala da IA, para a gente puxar um gancho para os dois que trabalham com design, trabalham com desenvolvimento de projetos, Rogério na parte mais projeto arquitetônico, Francis também na parte de modelagem. O que a gente puxa de gancho no IA do que você tem visto hoje em dia? Hoje, na verdade, a gente coloca em praticamente tudo, né? A gente está colocando em praticamente tudo. Mas não é nada novo. Sim, né? sim. Não é nada novo, na verdade. Vamos pegar mais ou menos no contexto, né? É que no último ano, 2023, que teve o boom, né? Sim. Com o ChatGPT, e aí explodiu várias outras, Midjourney da imagem. Vamos tentar manter nesse contexto aí, né? Mas é extremamente amplo. Mas se você pegar o Burj Khalifa, ele já foi utilizado IA. Sim, né? sim. Eu estou tentando lembrar aqui o nome agora. Teve um outro que foi inaugurado agora esse ano também, que tem aquela ponte Kuala suspensa. Lumpur, foi lá em Kuala Lumpur. Mas Acho que não é esse, não. Não, é um outro nome, é o Oni alguma coisa, me fugiu. Mas ele fica em Kuala Lumpur, né? Aquele Fica em que Kuala fez do Missão Impossível, que são os dois em estrutura metálica, que eles Isso, se unem ao tem- meio. Só que na verdade é suspenso. Suspenso, Suspenso. suspenso. Feito com IA. Sim, Né? Então é algo que já cresceu nesses últimos anos, ficou Sim. muito mais viável, né? Mas não é só por conta do ChatGPT, é um conjunto Sim, de fatores sim, que sim, vem evoluindo, pensando em já questões técnicas, é processamento, acessibilidade, desenvolvimento de softwares. Sim, né? Sim, sim. Então, por isso que a gente vem crescente, né? E ficou extremamente grande, tá? Muita gente tem preocupações, né? Vamos já começar de cara, Claro. né? Mas eu não vejo muito preocupante. Tá? Eu também não tenho- assusto, não. Não assusto. Não tem preocupação, porque, na verdade, em qualquer área, nunca vai ser substituído. Sim, sim. Tá? você fala não ser substituído, teoricamente, é a mão de obra humana. A mão de obra humana, Perfeito. na verdade, Sim. sobra muito mais Mas aí tempo, que tá, né? acredito. Vocês que estão mais aí no dia a dia, é bom a gente falar para aqueles que vão nos assistir, que estão nos assistindo, que isso ainda vai se prolongar por um bom tempo no tocante assim. A gente não vai substituir assim da noite pro dia Eu vou dar um o ser exemplo humano. fácil Claro. aqui, que eu e o Francis, nós somos mais da Sim, old sim. school aqui. Eu Pois lembro quando começaram o AutoCAD, né? AutoCAD, né? Desenhava na mão, tudo na Sim. mão. Ó, lançou o AutoCAD, acabou os desenhistas, acabou tudo. Não acabou nada. Inverteu, né? Inverteu, acabou mais de nada. Sim. Depois o AutoCAD veio o Revit. Tá. Revit, arquitetura paramétrica, que sei o que lá, tal. Vai acabar com tudo. Nada, estamos aí ainda, né? E eu acho que a IA é mais esse passo novamente. Mas a IA eu acho que não seria só para arquitetura, no meu caso, mas eu acho que para tudo, geral, né? na verdade, existe um desconforto muito grande em relação à IA, mas o que nós temos que entender? Que a humanidade, ela sempre buscou técnica, né? Lá no começo da nossa espécie, né? O primeiro ato aí que nós consideramos como um ato de design foi quando o homem coletou um galho lá da árvore, fez uma ponta e aquilo virou uma lança e ele abateu o animal. Tá. Nesse momento, ele já estava criando um produto, já estava criando uma técnica. Sim, tá? sim. E é evidente, né, pessoal, essa técnica, ela foi sendo aprimorada, existe a evolução, né, da tecnologia como um todo, né? Só que ainda, eu acho que toda vez que nós desconhecemos algo, nós Assusta, achamos né? que é Natural, assustador, é natural, nós do estamos... ser humano, né? Nós passamos por esse processo, né? E como o Rogério estava dizendo também, nós somos oriundos da década de 90, né? Sim. Nós pegamos aquele processo do metal mecânico se transformando no digital, né?
E aí... Eu sou um pouquinho mais antigo ainda, porque eu desenhei na Pois é. mão, na Pois é, aranha, no nanquim, Sim, né? sim. Bom, em relação a isso daí, eu não posso dizer, tá? Com porque você é vocês, novinho, eu sou né? mais novo de vocês, então eu não posso entrar nesse contexto. Eu fico né? imaginando, Não vou perguntar a idade se- dele, não. Não, se a IA estudasse você, mas tudo bem, não vou entrar nesse Não mérito. vamos pular essa parte, né? Mas, cara, é aí que tá, né? Eu desenhei na mão. Vocês já fizeram essa transformação, né? Passaram por um outro tipo de transformação. nós pegamos toda essa ponte, né? Do manual ali pro AutoCAD, né? E a evolução é constante. Claro, Na verdade, com o que vai certeza. acontecer, eu enxergo como uma substituição de processos mecânicos, processos Exatamente automatizados. Isso. Na maioria, eu acho que na maioria das substituições, dependente, a gente está falando de Sim. área da civil, mas cabe para qualquer. Qualquer. O que eu pressuponho? De 30% a 40% dos processos, ela pode ser automatizada. Isso vai servir com o quê? Para ganho em, no caso de vocês, criatividade, atendimento Perfeito. personalizado, Tempo. tempo. Gente, porque tem coisas que com uma ferramenta dessa... Vamos pegar um exemplo simples Claro, nosso aqui. fica à vontade. Um exemplo aqui do Unisalesiano. Imagina lá se eu virasse para vocês agora, quanto tempo vocês vão gastar? Não é minha área isso daí, né? Mapeia para mim as vagas que a gente tem no estacionamento aqui, considerando que o nosso terreno é todo regular, toda a nossa parte de asfalto aqui, se eu quisesse mapear vagas. Uhum. Quanto tempo você levaria para fazer isso? Não, e Vários dias, né? Vamos dar um exemplo básico agora, que está acontecendo Pô. agora, renderização. Antigamente não tinha esses computadores bons, até hoje ainda, um render aí demora 2, 3 horas para ficar pronto. Hoje numa IA é segundo, você coloca lá... Sim. Então, e é interessante também Sobra falar da tempo, questão né? da renderização, porque é um dos processos mais complexos da computação gráfica. E o processo da renderização, quando você descreve alguma coisa numa IA, né, a gente trabalha IA generativa, né, que é por prompt, né, que é linguagem natural. Programação. Na verdade é uma frase, né, uma descrição de é algo uma- que você Se queira. fosse traduzir para programação, seria como quase que um Portugal. Se Sim, eu falar perfeito. criando essa interface, né? Sim. Mas é praticamente descrevendo, é descritivo literalmente. Só que quando eu quero por exemplo, eu quero uma imagem ao entardecer, tá? Beleza, eu tenho que descrever, eu tenho dentro da fotografia, por exemplo, eu tenho um termo que é a hora dourada. O que é a hora dourada? É o entardecer. Então eu tenho que colocar lá a hora dourada, eu tenho que saber o tipo de câmera que eu quero fazer a captura da minha imagem. Tá. O tipo de lente. Eu tenho que ter uma ideia da profundidade. Então, a IA não faz nada sozinha. Ela parte do princípio Então, mas que ó, você puxando tem um que escrever, gancho né? assim, só para eu não perder minha linha de raciocínio, isso aí que ele fala que a IA não faz nada sozinho, é uma coisa que aqueles mais jovens estão vindo, eles acham que todo programa computacional vai sabe fazer que tudo agora me lembrou? sozinho. Veio uma memória aqui agora. Cara, eles acham que faz tudo sozinho, que a IA vai fazer isso, que não sei o que vai fazer. Não é assim. Não, agora Não lembrando, existe, agora veio não uma existe. memória agora. Eu lembro Fantástico, meu pai assistindo Fantástico, meu pai obrigava a gente a assistir jornal. De com ele, domingo no e Fantástico tal. era Aí, não era o tem que jeito, tinha, né? Fantástico, era o Tinha, que tinha. Chegou a internet no Brasil, a internet. Eu falei, puta, a internet nós coloca lá o que quer, ela vai fazer tudo pra nós. Mais ou menos isso. eu acho Hoje, que Eu toda vi um tecnologia vídeo que quando ela surge é chegou assim. sobre isso, contando essa história, sabe? eu lembro, cara. Eu vi um adolescente. vídeo, não participei, não. Quando no primeiro- Ah, na- tá, nas- não. Ah, você Ah, viu? tá, Entendi. sobre isso. Não, mas você Mas sabia? é justamente, gente, se você pega... A gente que é mais velho, Claro. sem brincadeira agora, né? Não, Que sim, passou por mas todas é. essas etapas, é o que eu sempre brinco com os alunos, gente. Poxa, você há anos atrás, você não tinha acesso a essa informação. Né? Pra gente mesmo, se a gente... Nós estudante, a gente algo estudava que na biblioteca saía- com livro e revista. Livro, revista. Sim. No caso de, Era um oferecimento que nós tínhamos. Sim, No sim. nosso Lembra o caso de AutoCAD? programação, A Bíblia. Exatamente, a Bíblia do AutoCAD. no nosso caso de programação, quando saía alguma tecnologia nova, era gringa. Você tinha que Lê inglês. ler Inglês. inglês. Um Só que aí, Fortran. só que não tinha. Fortran é bem faz tempo. Hein? Você Não, mesmo. eu Mas sou velho, você sou tinha velho que mesmo. pegar... a gente ligava na Saraiva e na Cultura, passava-se o título, eles iam verificar o preço para importar o livro, Sim. porque se você fosse esperar chegar traduzido no Brasil, era 2, 3 anos. Sim. Então, Cara, hoje saiu, dali a Não. 15 minutos tá na internet. É. Então tá muito mais fácil. É totalmente diferente. facilidade, né, cara? Facilidade. Não tem jeito, não tem E é jeito. interessante também, pessoal, assim, a gente deixar bem claro que a inteligência artificial nada mais é do que uma extensão do conhecimento humano. Exato. Então, Ah, mas ela eles complementa ainda, o mas a galera conhecimento humano. ainda tem essa, não é rejeição, mas acha que
a IA talvez vai fazer tudo. Que nem eu vou te dar um exemplo que o Rogério sabe. Outro dia ligou um rapaz pedindo um projeto pro Rogério. Eu falei, Rogério, pelo amor de Deus, você tá sem tempo, larga a mão de fazer isso daí. Verdade. Vai te dar dor de cabeça. Não, Pserato, eu vou fazer. Nisso, no que eu vou fazer, ele falou assim, vou fazer e vou testar na IA. Beleza? Faz um ano já isso. Faz viu? um ano, tá? O que era? Era o cara pegar uma casa, em Birigui, teoricamente, e a frente, a fachada da casa, ele queria... É um consultório, ele queria transformar... fazer uma adequação para vagas de estacionamento, perfeito? Sim. Perfeito. O Rogério pegou a imagem principal, Photoshop Beta, o IA do Beta, sabe quando lançou? Sim. jogou na IA, apertou o Enter, 15 segundos, deu 5 possíveis possibilidades de estacionamento. Isso há um ano. Então, assim, eu acho que, por exemplo, na nossa parte da construção civil, na sua parte, na parte de tecnologias em geral, na hora de você programar, eu talvez não vejo a IA te ajudando a programar, mas talvez ela vai minimizar algum tempo de algo para rodar no menor espaço de É tempo. exatamente a mesma ideia. Eu preciso montar uma estrutura. Perfeito. Ela tem algo que... Na programação, a gente tem estruturas repetidas também. Sim. Né? Aí você Então, vai eu largar ele preciso fazer fazendo o massivamente serviço braçal. Um braçal. É. Algo básico. Tá, eu posso deixar ela fazendo. Sim, E você ganhar um pode. tempo em cima de outro. Nas particularidades. Claro. Porque particularidades, ações complexas, ela ainda não consegue fazer. Ela vai chegar nisso daí? Muito provavelmente. Mas ela vai chegar se efetivamente ela for... a gente der a informação para ela. Se ela Sim. der informação para Sim. ela, senão... Sim. Senão ela não vai. Não. É que nem no caso de vocês Inclusive- na arquitetura, até né? inclusive nesse exemplo que você deu aí, que ela gerou as opções de fachada, cabe uma análise depois. Exatamente. Eu ia chegar uma nesse análise ponto, você técnica entendeu? Sim. Olha para aí. verificar Se é viável. a viabilidade de tudo isso Viabilidade. daí. Porque Sim. ela não analisa isso, ela não tem essa capacidade Sim. analítica. Cara, é que nem, por exemplo, quando o Brasil começou a trabalhar com construção civil. Todas as normas que tinham, tudo era SI, Sistema Internacional de Unidade de Medidas, que era o que dava polegada. Com o passar do tempo, nós fomos adequando para centímetro, para a nossa realidade. Então, por exemplo, a IA, num caso desse, é um estacionamento de uma clínica. O que eu vou precisar? Acessibilidade. Então, eu vou ter que, com o passar do desenvolvimento, eu dar munição para a IA desenvolver o que ela quer para mim. Ou- Sim, ela inclusive ela está no processo de aprendizado também. Tá? Ela está no processo de sim, treinamento. sim. Antes de né? nós entrar aqui, eu estava falando com o Francis, o AutoCAD tem o modo Lisp, né? Que ele é aberto para você criar a sua programação, para você criar o seu comando. E eu, com um amigo aí, a gente conversou, ele programou, ele criou... na verdade, ele programou ele Uma criou IA. uma IA para o AutoCAD. Agora eu faço o retângulo lá e me dá 500. Tem uma ferramenta É. da AutoCAD, da Autodesk, na verdade, que é justamente para isso, relacionado com IA. Fugiu sobre o nome dela. É uma ferramenta relativamente nova. Se for da Autodesk, a gente tem acesso. Os alunos aí, É. ó. Tem, depois qualquer coisa a gente coloca no Sim, comentário sim. lá. Vou lembrar o nome da Sim, ferramenta nova. Porque foi Mas bom você ela colocar. ela tá integrada com IA. Então, aí, aí eu tava lembrando que você me falou de estacionamento. Aí a gente está criando agora, você me fala o tamanho do seu lote, vai construir um prédio. Perfeito. Aí eu falo lá, eu quero tantos andares e tem que ter tantas vagas de garagem. Puf, ele simula Ele para mim. simula colocando pilar, Eu calculando perdi pilar. horas fazendo isso na Lógico, construtora. lógico. Fazendo Sim, viabilidade. É que a gente falou aquela hora do estacionamento, gente. Se a gente sobe com um drone aqui, se a gente não tiver um mapeamento, Você mapeia mapeia. aqui, jogou ali, acabou, vai dar minutos. E outra coisa extremamente importante que eu vejo na utilização da IA é a questão da minimização do tempo relacionado ao cálculo, tá? Que você pode ter uma IA que ela faça o cálculo estrutural de uma obra, Cara, que ele é muito mais, vamos lá. muito mais confiável e que não Não tenha dúvida. né? Você deve se lembrar, o Rogério, eu comentei alguma coisa, o Alexandre não tive a oportunidade de falar, mas o ano passado, quando nós tivemos um congresso internacional, nosso City, o Francis me apresentou umas pessoas, tal, eu fui, fiz contato, tal. Veio um cara para falar de conforto térmico. Conforto térmico. Sim. Certo. O que ele me falou? Ele, a partir da IA, ele criava uma simulação de mais de 3.000 situações de conforto térmico num determinado ambiente. Então era um prédio
que ele falava assim, ó, então aqui vai ter que ter menos ar, mais revestimento, menos revestimento. Mais de 3 mil simulações para adequação de conforto térmico acústico, cara. O ano passado. O ano passado, a mesma coisa que você fez. É a mesma coisa. O ganho de tempo disso. Você para pensar nesse mesmo quesito, a própria análise de solo. Claro. Estão me Pra você perguntando poder aqui falar se vai poder usar IA nas provas. Entregar projeto Não, IA. Aí, ó, já começaram a perguntar aqui. Aí volta na questão dos alunos, na questão ética. Chat GPT, Na questão Ó, ética. na minha matéria, eu tô ajudando. Tipo assim, eu tô dando apoio. Eles falam, eu posso usar pra... mas eu falo, eu passo um conceito pra eles. Falam, não é só você Mas você chegar tá usando lá. pro bem, de uma maneira de desenvolvimento. É fantástico o que você tá O pessoal fazendo. de primeiro ano já tá Mas olha só, usando, primeiro semestre. na brincadeira aí, vou agora do meu lado, o Sim. chat GPT para usar na programação. Legal, eu posso usar, mas eu posso tentar também fazer uma comparação do que eu fiz e analisar com os outros e ver a viabilidade. Só porque ela escreveu, talvez não seja o melhor. Com certeza. Sim. Com certeza. Sim. Mesmo porque voltamos àquela questão do prompt. Tá? Voltamos àquela questão do você prompt. chegar Se eu não souber num descrever... Mid-Journey da vida, nos... crie uma caricatura minha baseado, sei lá, num desenho qualquer da Disney. Vai Ele criar. vai criar qualquer coisa. Só que ele não vai ser específico, ele não vai ser assertivo. Porque Então, tudo depende do prompt. Tá. é isso que... Exatamente. Esse é o Então, segredo. se eu não souber descrever, não detalhado funciona vai ser. nada. Quanto mais detalhado Não vai funciona ser. do jeito que eu quero. E uma pequena vírgula mudou algo. Quando eu comecei a fazer essa fachada que o Pincerato falou, eu tava empolgadão achando que era uma coisa muito fácil. A hora que eu cheguei o prompt, e era em inglês, você tinha que usar os Isso, termos perfeito, certinho. perfeito. Exatamente. Aí eu comecei a apanhar. Exatamente. Exatamente. Hoje, pessoal, tem um lance que já se chama engenharia de prompt, tá? Que é você descrever o prompt com a maior clareza possível para que você obtenha Cara, o maior ó, resultado. Tem olha um aqui, conjunto ó. enorme de Vamos lá. treinamentos já Não é hoje. assim. Tem um Puxando conjunto o enorme de link do treinamento prompt. já voltado pra Exatamente. isso. Olha que engraçado. Se a gente puxar o link do prompt, né? Cara, nada mais é que a gente fazer, por exemplo, um memorial descritivo de uma obra. É um memorial, cara. Você tá entendendo? Sim, No perfeito. tocante a você fala assim, ó, eu quero isso, vai ser assim, tá. Então, assim, eu acho que a IA, ela vai ajudar muito em todos esses quesitos que a gente está falando. Tempo, alguma ideia que a gente não teve que ela vai aparecer. Isso, questão de criatividade, repertório. Porque Perfeito. ela vai ter uma fonte captadora de repertório muito maior do que a nossa. Exatamente, exatamente. E criando a possibilidade, até porque eu vou pensando no contexto nosso. Muitas vezes a gente desenhou uma interface de uma aplicação. Tá. Aí o cara virava pra mim assim, não, mas muda a cor disso daqui aqui, eu puxo um negocinho daqui pra cá. Era braçal. Você mudava, você mudava. Você quer ver certeza. outra coisa? Agora, gerando uma imagem, gente, às vezes você mesmo, é o poder da criatividade que ela vai te facilitar. Perfeito. Isso Você daí. gerou algo, sim. você já vai poder, poxa, É, ó, eu e posso olha melhorar só. tal coisa aqui. E ninguém tá falando que ela tá pensando sozinha, hein? Não. Nós Não, estamos esquece dizendo- essa Skynet, esquece. Esquece essa história. Skynet. John Esquece Connor. Skynet, John Connor. Tá lá em Hollywood. Tá lá em Hollywood, passa Sarah Não, Connor. não, isso Ah, daí. é esquece. assim, ó, depende do ser humano. Eu acho até legal vocês É, falar ser aqui humano. o que significa o prompt. Tem muita gente que nem sabe o que significa os É a interface literalmente É. o descritivo. É, Exatamente, é um descritivo, processo descritivo. É natural, né? É Se uma você linguagem simplesmente virar, natural. Ramiro, você chegar e falar, faça uma foto minha baseada na caricatura da Disney, ele vai simplesmente trazer um personagem aleatório que tiver em primeiro na lista lá dele. Ele vai puxar, Que talvez, ele achar aquela mais referências. mais referências. Mais referências. Sim, Ou aquela perfeito. que mais aparece. Mas aparece, que Isso, tá no top, exatamente, no- que tá É no que top nem, do ó, guia. trend eu dele vou, lá. eu vou puxar um gancho, nada a ver com tecnologia, nada a ver com construção. Mas, por exemplo, hoje, recentemente, eu estava vendo uma adaptação de IA para desenvolvimento de marmoreio de gado. O que é o marmoreio do gado? É a gordura do gado, para essa carne ficar mais macia, ter mais valor agregado, tá? Perfeito. Antes, como que se fazia isso? Alguém da área de estatística pegava dados e criava uma progressão geométrica com dados lançados do que ele queria, ele que dava. Hoje, cara, você vai poder pegar talvez a IA, jogar dados, entendeu? Mais cupim, menos cupim, mais marmoreio, menos marmoreio, mais peso, mais... Entendeu? Então, antes
fazia-se com alguém... É aquela tal história de, tipo assim, eu direcionar a IA porque eu quero. Sim. Você entendeu? Sim. Então, assim, antes era muito mais braçal. Agora o negócio, claro que vai continuar braçal no tocante a você ter alguém por trás para dar as informações, mas vai mudar. Mudar. Mas vai mudar, algumas coisas talvez vai cair em desuso, vai cair em desuso. Com certeza. Mas no mesmo tempo que alguma coisa cai, gente, sempre surgem novas necessidades. Sim. Nós estávamos acabando de falar, né? Falando do AutoCAD, do Revit, dos programas da nossa área aqui. O Lumion, tudo isso aí tá tudo Vai usando. ter aí, de repente, Exatamente. alguém para gestão dessa IA nesse relacionamento, para poder ver o que é essa IA, criou O cara que vai filtrar a IA. Que vai filtrar. O Sim. cálculo que ela faz lá para as possibilidades lá. A gente falou Sim, 3 mil perfeito. possibilidades. Eu não vou ver essas 3 mil possibilidades, tem muita coisa. Vai ter que ter alguém para falar o que é mais viável ou não, dependendo do contexto. Aí, sabe o que vai acabar acontecendo? Vai pegar alguém muito matemático, alguém que tem capacidade, e ele vai criar uma nova IA para analisar. Entra na parte... Também. Não, entra Também. na parte de ciência de dados, né? Entra na parte de Sim, ciência de dados, sim, entra na parte de sim. ciência de dados, que é uma profissão que está em crescente também. Porque E ela tá falta crescente, programador, falta... É justamente oriundo desse crescimento agora. É que nem, por exemplo, antes a dor, a gente acaba lembrando de muitos assuntos, né? Mas, por exemplo, a dor de você criar, às vezes, um aplicativo para celular, você não encontra um cara para fazer a programação, tal, para ficar rodando, testando, fazendo, tal. Hoje, com a IA, talvez, né, com esse crescimento, com esse boom, por exemplo, das startups, vai gerar... A automatização tem bastante, tem crescido. A automatização que a gente fala, que é os sistemas robotizados, né, automatizados, ela tem sido muito usada e aí já é uma implementação comercial fácil. Os robozinhos nossos de ligação, que todo mundo recebe uma ligação de um call center, de atendimento, né? Ou até mesmo quando você liga o robô. E não só ligação, né? Tá no WhatsApp. Sim. Né? Então, isso daí, de certa forma, é alguma IA. Algumas são bem ruins, obviamente, né? Mas Sim. ela precisa evoluir, ela precisa evoluir. Né? Mas é aquilo que que a gente falou, vai ter milagre. alguém, tem que ter alguém por Isso. trás. Mas é milagre, isso da noite pro dia? Não. Isso leva muito, muito tempo, gente. É E uma porque tecnologia que chega está numa sendo hora desenvolvida, que né? precisa de muita coisa, dados, informação, é poder de processamento que tem que ter, tá? Por quê? Vamos começando a juntar informação. Daqui a pouco para. Por exemplo, ó, vamos falando em poder. Não precisa falar valores, mas você comprou um computador recentemente, bom, você investiu por quê? Para minimizar os seus problemas. Sim. Anteriormente, às vezes, para você fazer um render, tava falando isso aí esses dias. Você deixava aquele negócio renderizando a noite inteira. Eram horas. Eu trabalhei apenas 16 anos com isso só. Como que chamava aquele mas o 3D Max, né? O 3D Studio Max, o V-Ray. V-Ray. Corona agora, né? Corona. E quanto que demora Se hoje? tinha um render de um cenário, era 10 horas, 12 horas. Vamos dar um cenário. exemplo. Hoje tem o Lumion que faz umas edição de vídeo, assim, umas renderização de vídeo muito rápido. Mas eu tenho uma máquina super boa. Ela renderiza, tipo assim, que um computador normal demoraria 20 horas, o meu faz em 5. Mas 5 horas para mim ainda É muito, coisa, cara. É muito. Aí o que eu tô coisa. fazendo agora? Eu tô fazendo algumas técnicas que a gente usa para depois usar a IA. Eu faço minimizar. ele em baixa qualidade, em alta velocidade, porque ele renderiza mais rápido. Tá. E depois eu jogo na IA para voltar na minha velocidade normal. Exatamente. E depois aumentar a minha qualidade de De imagem, para imagem. voltar para 4K. Perfeito. Então aí eu ganho. Então o render que eu fiz em 5, eu faço em 40 minutos agora, depois eu transformo ele. Mesmo tendo uma máquina boa. Mas aí entra o processamento, porque para mim, Precisa de processamento. a primeira vez que eu tentei usar a IA para controlar meu computador travou. E olha que é meu computador aí, tô falando de um computador de 50 mil para cima. Tá. Então, assim, é uma situação, Sim. né? Só que a gente, né, tem que pensar, por um outro lado, olha como que é o negócio. E aqui na ponta da cadeia mais baixa? O cara vai... Vai ser só aquele consumo, né? Sim. É o cara que consome só o final. Ele é um cara que não vai produzir isso que ele está produzindo. Exatamente. É o cara que vai pegar uma ferramenta mais leve, um Midjourney, que faz Sim. um negócio lá, né? De usuário final, de consumo, né? Que a gente acaba falando de consumo. É o cara que Eu produz. acho que a IA ela vai popularizar muita coisa. Tá? Claro. Ela vai popularizar muita coisa, ela vai ajudar em muita Sim. coisa.
Só que também. assim, ó, não é todo mundo que vai utilizá-la também, tá? Não. Beleza? Também não é uma coisa que popularize 100%. Não é todo mundo que vai utilizá-la. É evidente que a gente vai utilizar indiretamente, dentro de aplicativos, dentro de várias situações. Mas quem vai utilizar a IA vai ter que... vão ser especialistas aí. Então, Tá, mas, vão ser por pessoas mais exemplo, ó, especializadas. É uma questão de tempo, eu acho. Eu isso. também Se acho. você parar pra pensar, há 15 anos atrás, celular era uma frescura. sim. Ainda era difundido. Há 10 anos já era muito usual. Há O 5 primeiro anos, iPhone é de quando? De 2000 e... Não 2003, lembro. 2004, 2003. iPhone 3. 2003, 2004, nós estamos falando para Verdade, 21 anos, cara. Então. Que saiu o primeiro iPhone, o iPhone 3. É o iPhone 3, Não, depois na- o 3, 3GS. Na verdade, o que eu me refiro é, por exemplo, situações mais técnicas vão ser pessoas mais técnicas, tá? Dentro Sim. do universo da IA. Eu tenho afinidade com Tá, computação. tá. Eu gosto um pouquinho de brincar. Porque eu Ramiro, tenho com- que saber com- para onde vai. Eu sei, eu até entendo. Eu até entendo e não tiro em momento algum a discordância do que você está falando. Mas eu assim- acho que é nessa linha, eu acho que ele tá querendo dizer, ó. Eu gosto de brincar, eu entendo relativamente, né? Eu gosto de brincar com coisas de imagem, Francis sabe, às vezes eu peço umas ajudas para ele, de algumas coisas e tal. Mas eu não tenho conhecimento técnico de chegar agora, pegar uma ferramenta, mesmo essa, e fazer uma modelagem de uma planta inteira. Sim. Talvez um rascunho, Você um entendeu? esboço do que eu Sim, desejo, Então, eu é isso que eu consigo. quero dizer. Ela populariza, Agora, ela ajuda com a ser detalhes popular, técnicos, popularizar. não, tem que Detalhes ser técnicos vocês, a gente tem que sim. saber. O conhecimento disso daí Por que que- necessário. por que eu tô então, dizendo é isso? aí que tá. Então vão ter níveis de uso. Pincerato, eu só tô dizendo isso porque aquela pessoa que muitas vezes está assistindo a gente, ela Não, mas são possa pertinentes todas possa as suas falas. entender que a gente está propondo situações que resolvam imediatamente a vida delas. Não, mas- não é bem isso. Isso aí não vai. Tá? É brincadeira, esquece o Skynet. Não, esquece não. a Skynet. É por isso que eu falei do Gente, prompt, gente. Tem um prompt, o prompt. Olha, ó, vou no meu exatamente. lado, Mas tá, você pessoal? viu a Olha, polêmica? ó, deixa eu falar aqui, ó, rapidão. Polêmica. Olha, nada a ver com a IA, tá? Mas esquece o cara que entra, ele abre lá a fechadura, pluga o cartãozinho lá em 30 segundos, 40 vezes no filme, ele descobre a senha de 8 números, tá? Não existe Sim, isso, não né? existe. Tá, não existe. Isso não existe. Não, tô dizendo que não dá pra fazer. Você Não destruiu, dá pra fazer nos você 40 destruiu a segundos, minha tá? adolescência. Você destruiu minha adolescência nesse momento. Desculpa por eu existir, Nesse mas momento. Você destruiu. Mas- eu consigo citar uns 10, 15, assim, sem forçar, de coisas que não Mas, dá, por exemplo, não ó, existe isso, puxando tá? esse gancho ainda que as pessoas não têm noção, que a gente sabe que ainda vai ter que ter o ser humano por detrás da máquina. Por exemplo, a Lei 8666 de licitação pública, a partir de 2025, toda obra pública licitação, ela vai ter que estar na plataforma BIM. Perfeito. Certo? Plataforma BIM. Linkado à plataforma BIM, efetivamente, muita gente vai conseguir usar uma IA para puxar o quê? Para puxar todo esse cronograma, puxar todos esses... Ou seja, ou melhor dizendo, vou fazer o contrário. Eu vou ter tudo isso no Revit, no Lumion, e aí a gestão, o gerenciamento, a execução é o BIM que vai arredondar. Sim. Então, assim, só que aonde eu ainda quero chegar? Que muitos que mexem com ainda... Cara, do mesmo jeito que nós temos uma molecada aí de 13, 14 anos que voa a noite inteira, a madrugada, programando, né? A gente vai ter alguém com 13, 14 anos que também vai desenhar. Só que aí que tá o contexto técnico por trás. Perfeito. Deixa eu falar com o Francis agora. Ô, Francis, o 3D Max, você acha que a IA não tá lá já faz anos já? Porque ele é tudo paramétrico, cara, lá que não vem... O Tá 3D vendo? Max ele não é considerado um CAD. Sim. Tá? Ele não tem precisão para isso. Então a gente ele não é vetorial, considera. né? Ele é a criação vetorial, Sim. né? Se não é? É isso? Não, ele trabalha por superfícies poligonais. Tá? Ele Sim. trabalha através de superfícies poligonais. Evidente que ele tem, todo software, na verdade, ele tem alguma coisa relacionada, alguma inteligência artificial ali, tá? Mas eu acho que ele não chega nesse contexto, tá? Eu acho que ele não Mas ele não vem numa consegue. base... As IA não vem numa base dessas programações? Na verdade, você fala IA de... A IA de tudo hoje, de todos. A IA tudo de todos. Não vem dessas programações de...
Não, na verdade é diferente, né, Alexandre? É diferente. Ela Diferente. tem uma outra característica. Eu tô falando de um leigo agora, de programação. Não. Ela tá, ó, do CAD da vida, do 3D Max, gente, ela tem as ferramentas de IA. Porque quando você põe um ponto, ele já automaticamente já detecta. Não, mas é isso que eu quero Isso, dizer. isso daí é uma ferramenta de É IA. uma ferramenta de IA. Ela já É. tá Então, mas utilizando isso aí surgiu... Não tem muito, não. Não é recente. Já Não é existe. recente. O Google, gente, o Google é uma IA. O Google é uma Sim. IA. Ou vocês acham que é coincidência que ele acha toda vez o que você quer estar buscando? É que, na verdade... Os algoritmos funcionam. É que, na verdade- Então, teoricamente, eles já estavam escondendo da gente e agora... Não estavam escondendo. É que eram situações pequenas e específicas. Isso. Né, pequenas e específicas. Então, o AutoCAD, ele tem uma inteligência... o AutoCAD é um prompt, na verdade. Tem a command line dele, é um prompt. O pessoal mais antigo que usa AutoCAD usa comando, não usa só uso mouse. comando. Usa Com comando. certeza. Eu com acho certeza. que o AutoCAD, hoje a gente falou sobre isso uma vez, né? Eu acho que hoje, em produção, eu acho que o AutoCAD, se não for a ferramenta mais velha, é uma das mais velhas. Sim, porque o AutoCAD, ele data de 82. 82, não é isso? 1982, ele data. Poxa, era o Windows 3.0. Só que na época... eu cheguei a pessoal? mexer no CAD e não era o Windows 95 ainda, não tinha o É. Windows Não 95. tinha. Não tinha. É. Surgiu antes. Só que Eu na cheguei a época mexer ele não antes. Tô tinha, entregando a evidente. idade aqui. Não tinha mouse. Você não tinha mouse. Ele não Mouse tinha essas era- ferramentas que nós mouse temos era hoje. ferramenta de luxo, acessório de luxo. É. Sim, acessório de luxo. Notebook Sim. era luxo. Ah, não, O cara que tinha um Mas notebook era magnata. Era mais. Mas Era dentro da caríssimo. computação gráfica, o uso da inteligência artificial sempre esteve relativamente presente, tá? Eu lembrei o nome da ferramenta aqui. Na verdade, eu dei uma olhada aqui que me veio à cabeça, eu só confirmei. É Autodesk Forma. Ah, verdade. Ele pega, você posiciona geograficamente, tá? Vamos supor, eu abro, me logo, tá? Eu marco aqui o ponto geográfico do Salesiano, Tá. coordenada geográfica. Ele já vai me dar o mapa de relevo, inclusive. Ao entorno de... A localidade geográfica de onde eu Tá. estou. Com mapeamento, mapeamento. Eu delimito a área que eu quero e aí já vou falar o que eu vou fazer. Eu quero já fazer as fundações, eu quero ver terreno, fazer cálculo. Consegue jogar isso aí no Revit já também, já bem já legal. consigo fazer tudo isso. Isso aí é interessante. Interessante, É. bem interessante. É só essa questão também de terreno, o próprio SketchUp já faz, pelo Google. Pelo Google. Google. O Pelo Sky Google, ele faz. consegue. Eu já conversei com você, eu não me dou bem, eu não consigo me conversar com o SketchUp. Com o É, SketchUp. dois. Eu não consigo Não, me dar é bem assim, com pessoal, ele. A hora que me simples. pergunta Não, eu assim, sei que ele é bom, eu já vi muita coisa Eu legal acho que dele, vocês mas eu são não muito consigo. complexos. Eu Eu acho que a mente de vocês é eu não extremamente gosto, não complexa. entra na minha mente Não, também. eu já Que é tentei, extremamente eu também simples. tenho. É simplório. É. Não, Eu é tenho. verdade. Hoje, eu dentro tentei, da... eu fui fazer uma reforma, software acho que eu mais te contei isso simplório. daí quando eu fui mexer, que foi a minha última frustração com ele, tá? Há um tempo atrás, na pandemia, na verdade, eu mexi na minha casa lá, eu queria fazer uma parte lá no fundo, uma mudancinha e tal, e o cara tava me enrolando, eu não tenho muita paciência, a gente acaba, vamos se virar, né? Aham. E eu fui no SketchUp. Rapaz, eu briguei com aquele cara, uma barbaridade, eu não consigo. consegui. Aí o que eu fiz? Eu fui já num 3D mesmo da vida e fui pegando. Eu fui no pegando meu as Instagram, coisas, umas foi perguntas na que mais que eu força bruta. recebo, na hora que eu posto meus 3D e tal, minhas fachadas, qual programa você usa? É. Aí eu falo, AutoCAD, 3D Max e Corona V-Ray. Mas e SketchUp? Não sei mexer com SketchUp. Mas você sabe Ele o que é? bom, veja Então, bem, não, ele é não bom, sou ele é bom, ele é contra, bom. não Eu sou só não- contra. eu só não Vamos tenho lá, muita mas afinidade com o ele. Rogério já matou a charada da primeira frase dele, quando ele fala que nós somos old schools, É. né? Porque nós somos oriundo da década de 90, era AutoCAD e 3D Studio Max. Não tinha outra coisa, era Não isso. tinha outra só as duas coisa. ferramentas. Pô, eu comecei no 13. Depois Eu disso- também. Eu comecei também. antes, eu comecei no 9. O Francis começou Comecei num no 13. AutoCAD 9. Que rapaz. Não foi num que você começou? Não, rapaz, eu nasci na década de 70, mas eu não peguei essa vibe. Você sabe que quando eu nasci, o Elvis era vivo? Ó, no final eu vou falar o apelido. Quando o Carlos morreu? Hã? FC. O Elvis morreu uma semana depois que eu nasci. É Eu 70, e quando que é só 60? esperei. Ó, depois 77. No final desse podcast eu vou falar o apelido dele na outra faculdade que a gente fez Vixe, junto. Maria. Não, vocês não sabem, porque o Rogério... Entregou. Não vou contar, não. Não, porque se ele contar, eu conto aos podres Dele, dele. é. né? Deixa Eles quieto, contam- tá, não vou contar nada, Então não. fica uma coisa meio... Cara, mas assim, eu acho que assim, ainda vai ter muito avanço. Vai. Com certeza. Vai. Você não tenha dúvida. Só que eu ainda vejo os programas, a parte de IA, enfim, essas todas que a gente está trabalhando hoje, sendo usada de forma errada. Sim.
Sim. Isso daí é qualquer coisa, né? Então você também tem isso. O bem ou o mal Perfeito. Não é a ferramenta que é ruim, né? É a utilização dela, né? Entendeu? O cara que usar bem, ele vai ter ganhos. E o cara que não usar E bem... existe ele uma vai outra ter discussão a também, conta. viu, Pincerato, que é a questão ética também, tá? Claro. É a profundidade sim, da utilização da IA e você claro. dizer que é um conteúdo que você gerou, tá? Isso, Beleza, claro. você tem participação nesse conteúdo, evidente, tá? Então, e aí, como que faz? Então, porque aí, na verdade, você é o que planeja e ela que executa. Você planeja e ela executa. Tá. Então, na verdade, o que acontece? Ela é uma ferramenta de execução. O conhecimento, o autor intelectual é você. Só que o que está acontecendo... Você para pra pensar. Eu acho que isso aí dá um outro podcast com o pessoal do direito Dá, aqui. Nós dá. vamos Com fazer 3 certeza. pra cá e 3 Dá. pra cá. Exatamente. Eu sabia que dá mesmo isso aí, porque, Sim. cara, eu falo isso aí, foi bom você ter citado isso aí, sua colocação também fechou, porque assim, que nem, por exemplo, eu faço alguns trabalhos e sou perito judicial, e aí eu pedi numa determinada obra, eu falei assim, ó, eu quero os projetos. O cara não quer me dar os projetos, né, a construtora ou o engenheiro, porque ele fala que é produção intelectual própria. Mas ela não vai ser divulgada, não é uma divulgação, você não vai publicar isso. Mas ele vendeu os projetos. A partir do momento que ele vendeu os projetos, alguém comprou e executou, já abre precedente para ela não ser mais uma produção intelectual. Com certeza. Ela pode não Entendeu? ser divulgada, mas ela já foi repassada. Exatamente. Gente, isso daí ó, divagando um pouquinho, fugindo do contexto. Você para ver as IAs aí de voz, gente, de Sim, face. de vídeo. Sim. De vídeo, de geração. IA de voz, a IA de voz, a gente volta aquela situação você- do Missão Impossível lá atrás, né? a máscara. Na maletinha desse tamanho. Pelo Tudo menos bem, vamos alguma lá. coisa é possível, Vamos lá, né? vamos lá. Pelo menos alguma coisa, né? Tudo bem, vamos lá. Mas na mas voz, olha agora, aí. o melhor uso da IA de voz até agora que eu vi, você entendeu? É o seu Madruga não, o professor Girafales cantando Nirvana. Isso, Sim. foi legal, foi legal. Isso é maravilhoso. Mas, ó, É. você não viu o STF aí agora Não, nas sim. eleições Caneta aí azul. querendo mexer? Caneta azul. O Caneta Cantando Azul. Caneta O Caneta Azul Nirvana. Eu não vi ele cantando Nirvana. Olha, cara, que loucura. Não, tem que Não, ter. Mas aí, logicamente, é uma brincadeira, mas, óbvio, o uso mal... É o lado um negro, volume, né? É o lado negro, é preocupante. A força tá aí, quem vai usar pro Nesse lado. caso, é preocupante Sim. de imagem. Inclusive Entendeu? golpes, né? Com o vídeo, a pessoa pedindo lá o Pix e tudo mais, né? Sim. Então isso é um problema. Eu acho que no futuro vai ter alguma espécie, tá? Eu vou falar uma Então, palavra mas- aqui meio complicada. Regulamentação. É, Talvez tem que ter. tenha uma regulamentação de algumas Eu coisas. acho que vai ter que ter, porque senão, cara, vai virar um negócio muito terra sem lei, entendeu? Uma das coisas que tá Vocês pegando... estão falando isso agora, no meu grupo de IA aqui que eu tenho aqui, já a Adobe tá uma atualização aqui de você tem que assinar um termo de responsabilidade. né? Inclusive com a A visualização dos seus arquivos que você faz, Isso, ela tá? acabou de mandar aqui, ó. No nosso Tá, grupo, tá uma Adobe, discussão, o pessoal não tá querendo aceitar. Só uma coisa interessante, está acontecendo um processo bem complexo aí em relação aos dubladores, tá? Que a Globo, a Globoplay, ela lançou uma série que ela foi inteira dublada por IA, tá? Então os dubladores, eles estão tendo um problema sério em relação a isso. Então eles estão propondo uma regulamentação, tá? Que parte da série, sim, pode ser dublada por IA, mas parte da série tem que ser por humanos. Dublado por humanos. Por humanos. Tá? Então existe essa discussão também dentro do universo das IAs. Tá? O limite da IA, o limite do O limite uso. da Eu acho utilização, assim, né? eu acho que também vai ter que criar uma IA, por exemplo, vamos imaginar, nós na construção civil, né? Eu faço um projeto, beleza? Projeto arquitetônico, com fachada, enfim, e aí eu ponho a IA para afinar, tá? Tô falando um Sim. exemplo. Só que aí eu vou ter que ter informações, né, no tocante dessa IA, né? E aquele que na regulamentação para ver se aquilo é executável ou não. A minha preocupação maior Vocês é acabaram de essa, falar agora antes Com também. certeza. que vai ter a responsabilidade, porque a gente sem IA, o cara já constrói e o negócio às vezes Cai, né? cai, Cai.
Ó, Não, isso vai E ter- outra Você imagina coisa, só com IA. e outra coisa que a IA não dispõe ainda são as nossas normas dentro dela, tá? Nossas normas de construção. Sim, Sim. sim. Ela mas desconhece as nossas já normas. tá colocando. Já tá colocando, Já tá né? colocando, já. Mas esse... bom, aqui As quando a gente fala ferramentas de que são IA... nacionalizadas, que tem representação, Já. deve ter, né? já tão, possivelmente tem, né? Deve ter. Cata a NBR Mas lá, mesmo- cata o isso. código sanitário, já tá lendo e já te dá um... Bom, menos mal, né? Menos mal, porque ela não... Mais assertivo. É mais assertivo. Porque... Dá um exemplo, eu vou fazer um banheiro, a hora que a minha IA tá projetando lá, ela projeta o banheiro com o tamanho mínimo seguindo a norma brasileira. Ela já tem essa restrição. Ah, isso é Aí, legal. consequentemente, ela vai ter E- ventilação, iluminação, acessibilidade. Já. Porque Já é faz isso, importante, né, cara? A gente E, na falar verdade, disso. ela pode até te alertar, né? Quando você faz algo fora do padrão. Então, mas Olha só ela. as Mas vantagens. aí Quer que dizer, você tem tá. que estar ciente que você está fazendo. Ela vai estar te Sim. alertando. Então, mas ela tá preparada para te dar isso aí também? Eu acho que ainda não. Talvez. Mas Ainda isso é uma Porque, questão de porque o que evolução. acontece? Não, mas eu quero Mas dizer é assim. evolução. Não, sim, eu acredito que é uma evolução, mas, por exemplo, são limites criados. Se ele Aí eu acho que, efetivamente. no caso, é mais uma adequação mesmo da ferramenta, né? Porque essas ferramentas são todas, não são nacionais, né? Sim. A maioria dessas ferramentas. Apesar delas terem um Autodesk, no Brasil ela está aqui há muito tempo, mas Sim. mas não é algo empresa também tão nacional. simples, né? Não é nacional, realmente. né? E no Brasil as normas são de tudo é complicado, né? Então muda. Não, né? hoje a de acessibilidade mudou essa semana já de Mudou, novo. mudou. Eu Então- até pedi uma atualização, porque eu estava vendo um outro negócio. Pra você ter uma Poxa, ideia, puxando, quando ó. muda isso, eu acabei de fazer, eu tenho que mudar tudo que eu fiz. Não necessariamente. Ele tem que te dar uma brecha de De prazo. não prazo, mas tipo Então, assim, vou dar um pera lá, o exemplo. que você Antes fez da pra trás. norma, antes da Vou dar um norma exemplo. você Quer ver? podia, agora não Ó, pode Não mais. pode mais. Vamos dar um exemplo de acessibilidade. Sim. Você aluga uma casa, vai montar uma casa, vai montar um restaurante numa casa existente, uma casa já velha. Certo. Você tem uma norma para casa, uma obra antiga. Agora, se você vai fazer uma construção nova, o seu restaurante vai ser uma obra nova, aí você segue outra norma. Eu tenho que seguir aquela norma. Aí você tem Porque a casa antiga, devido lá. à estrutura, eu tem tenho que limitações fazer. que podem ser feitas ou Você não. tem. É. Ok. Então, mas ó. Mas então, a IA, nesse caso, ela tem que estar adequada a isso. É. Aí É entra isso. de novo o É, prompt. é. Entra de novo o prompt. Aí a Olha gente lá. volta Porque eu lá. vou ter que, no prompt, ele falar que aquela limitação que Exatamente. existe estrutural não pode ser modificada. Eu tenho um prédio antigo lá, eu tenho que pôr um elevador. Como é que eu não posso cortar a parede? Eu vou Ó, dar um exemplo que aconteceu não com a tem nem gente numa estrutura. situação. Você citou. A gente tava com tinha uma paredona, aquele tijolo antigo, baianão, concreto grosso, grosso. Sinal de Wi-Fi nem passa da parede de um lado pro outro, se você tentar. E a gente queria fazer um vidro, né? Um blindex lá, um janelão de vidros pra ficar uma sala com... na hora que foi cortar lá, tinha ferro pra tudo quanto é lado. Cadê a especificação disso? Não tinha, falando que tinha ferro pra tudo quanto é lado ali. Não era viga, tá? Não era viga. Aí o pedreiro falou, não, dá pra cortar aqui que vai cortar. Não, mete bala, vamos lá. Cortou, não caiu até agora. Mas- Mas por o quê? risco é grande, né? Ó, a gente falando em norma, falando em AI, falando na sua colocação das vagas. Hoje, a ABNT, a NBR, não tem uma norma que fale sobre vaga de estacionamento, metragens mínimas. Não tem nada específico. Ela, para algumas situações, como a acessibilidade, as normas estão para o cadeirante. Pra cadeirante tem que ter um espaço Tem. de recuo. Aí tá dentro da acessibilidade, da NBR 9050. Da Mas- acessibilidade. da acessibilidade. Mas se você pegar uma outra norma específica para tal, não tem, cara. É. Não tem. E é uma coisa, cara, absurdo, né? Não, Coisa é a básica, mesma né? coisa, por exemplo, ó. Vou fazer aqui com você. A gente parou o carro um do lado do outro no Shopping. shopping. Cara, Ridículo, né? é ridículo. Aí eu preciso. O que eu preciso fazer? Eu, quando eu paro no shopping, geralmente eu paro perto de pilar, Eu gosto de parar perto de pilar. ou paro perto de parede de diafragma lá para eu gosto poder de- abrir a exatamente. porta, porque se nós pararmos nas vagas, em algumas das vagas existentes, Não cabe. se a gente abrir a porta ao mesmo tempo, primeiro que a gente não sai dentro do carro. Não, é ridículo isso, né? Não cabe. Exatamente. Porque Entendeu? o vaga teria que ser só carro mini. Né? Aí você pega alguns empreendimentos imobiliários, eu tô falando isso porque eu tô com algo muito fresco na memória, porque eu tô desenvolvendo um relatório que eu tenho que entregar da parte pericial, que, por exemplo, o cara fala assim, a vaga foi destinada para carro de porte pequeno.
Aí você pega carro de porte pequeno, é um Mini. Então, vou te falar uma coisa. Por exemplo, olha só. Pois existe uma variação muito grande, né? É um Cinquecento? Então, mas aí que tá. Porte pequeno, nacional ou importado? Porque no Brasil... Já muda. No Brasil, nós não temos nenhum carro. Qualquer carro no Brasil de porte grande, um Corolla, por exemplo, é um carro de porte grande. Mas em qualquer outro país fora do Brasil, ele é um sedã médio. Exatamente, ele é um sedã médio. E aí? Perfeito. Você entendeu? Então eu tô com esse problema lá, que de uma das partes, ela tá falando, mas pô, a vaga não cabe no meu carro, eu não consigo abrir a porta do meu carro. Cara, mas porte pequeno. Então tá bom, porte pequeno. Aí você pega, vou dar o exemplo que tá rolando lá, tá? Um Polo e um Nivus. Então, assim, se eu quiser abrir a porta melhor, tem que estacionar o Polo. Se eu estacionar o Nivus, eu não abro a porta. Então, o meu caso, onde eu moro, é assim. SUV pequeno? Eu tenho uma vaga para 2 carros, só que só cabe meu carro. Porque não tem outro. Não consegue. Então, aí que tá. Então, isso também é mal dimensionado, é mal utilizado, entendeu? Aí eu acho que às vezes nem é mal dimensionado. Já é o uso da má fé mesmo, né? O Exatamente. cara já fez para otimizar, para ganhar o espaço, né? É o que acontece, né? E aí, essa falta de norma aí, a gente está falando de IA, Sim. né? É uma coisa que ela também não iria entender. Porque certeza. você não tem o parâmetro. Mas olha, e aí eu lembrei de uma piada que aconteceu. Piada não, é um caos mesmo, né? Justamente com o chat GPT, o pessoal fazendo, né? Que o pessoal fala que a IA não está preparada para o brasileiro, né? Isso aconteceu mesmo, né? O cara falou assim, me fale sites, né? Para baixar o famoso pirata, né? Sim. Filmes ilegais, né? Aí ela falou, não pode, não sei o que. Isso foi sério. E não pode, ela deu todo um sermão falando que é legal, que não pode, né? Algo que não deve ser feito. Aí, muito bom você me avisar, então. Nossa, me diga alguns sites que eu devo evitar, então. Ela não tá preparada. O brasileiro sendo brasileiro. É brasileiro outro level, né? Tem que ser outro level, brasileiro. Gente, pra gente ir pra essa reta final aí, eu queria que vocês, né, cada um de vocês, o que vocês poderiam deixar para aqueles que estão nos assistindo, que vão nos assistir, e se vocês ainda não tiveram oportunidade, sigam nas redes sociais, www.unisalesiano.com.br. Venha visitar a estrutura. Olha lá, já colocamos lá o link na tarjeta. Venha nos foi visitar. A que colocou? Foi a IA. Foi os meninos da IA que colocaram. Tá certo. Então, assim, entrem em contato com a gente, né, da instituição, venham nos conhecer, toda a nossa estrutura e ver o que a gente pode proporcionar na formação profissional de vocês. Então, Francis, Rogério, Alexandre, o que a gente pode falar assim, faz isso, acompanha isso, lê isso, estuda aquilo, porque, queira ou não, nós somos educadores. Sim. Nós somos efetivamente exemplos para muitos que estão aí na graduação, cada um no seu métier, né? Então, assim, poxa, o que a gente pode deixar de informação aí pro pessoal? Eu acho que você não precisa ter medo, não, tá? Você pode investir, pode estudar, pode trabalhar em cima e usar de uma forma, né, consciente, né? Usar de uma forma consciente, usar como um apoio realmente. Sim. É um conjunto de ferramentas de apoio que está surgindo aí que vai melhorar muito a sua vida, sua eficiência, né? Tanto profissionalmente aí como na sua própria vida pessoal aí. Ajuda, né? Ajuda. Sim. Então, mas tem que ser usado de forma do correto. lado bem, do lado bem. correto, né? De uma forma aí, mas eu acho que ela veio para ficar mesmo e faz parte. A gente tem que aprender a usá-la e conviver com ela. Perfeito. Eu também acho a mesma coisa, que a gente tem que aprender a conviver com essa ferramenta. Voltando a dizer, não é uma Skynet, tá? A gente não vai ser invadido. John aí. não vai aparecer aqui. John não vai aparecer. Né? O T-800 não vai vir do futuro. Não vai. Né? Então, eu acho que aprenda, tá? Aprenda a utilizá-la, aprenda a utilizar de forma correta, Sim. tá? Crie a possibilidade de trabalhar com coisas aí inusitadas, de usá-la para sempre estar aguçando a criatividade aí, tá? Isso. Porque é uma coisa que não tem mais volta, tá? Não tem mais volta. Talvez ela não se comporte daqui a alguns anos como ela se comporta hoje. Tá? Talvez ela vai passar por várias mudanças. E vão surgir outras profissões baseadas no uso da IA. Tá.
tá? Você pode ter certeza que ciência de dados e aplicando nas várias possibilidades aí, é algo que vai estar crescente, cada vez mais sendo solicitado. Sim. Bom, Perfeito. é isso aí, gente. Eu acho que na arquitetura a IA acho que chegou com força. Eu quero que vocês estudem isso. E não é... Eu não quero que vocês fiquem achar que a criatividade... ele vai criar para mim. Não, a criatividade, como a gente falou, o prompt, a IA não faz nada sozinho. Tem essa ilusão. Então, tem que estudar muito. Vocês têm que ainda pesquisar, vocês têm que ver referência para ter essa excelência na IA. E é isso aí. Não desista dessa IA aí que ela... Sacane. Se cuida que nós estamos na área, hein? Cara, você sabia que o bate-papo foi legal? Quem sabe a gente não cria um outro canal? Pois é. Sim. Falar com assuntos gerais. Vale Legal. a pena. Legal. Vamos pensar. Gente, obrigado. Até mais. Abraço. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.